Na década de 40 do século XX, foi construído no Parque da Cascata um suntuoso prédio para abrigar um cassino. Proibido o jogo de azar pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, o imóvel quase se transforma em um hospital de tuberculosos, e isso porque os proprietários, não podendo mais instalar um cassino, negociam o prédio com o Hospital de Correias de Petrópolis. Para evitar esse hospital, alguns professores adquirem o prédio e fundam a Empresa Educacional Fluminense, que, no entanto, só amargava prejuízos com o colégio. O prefeito César Guille consegue, junto a Luiz Simões Lopes, presidente da Fundação Getúlio Vargas, recém-criada em 1944, a compra de tal imóvel. Inicia-se uma negociação que envolve a Prefeitura de Nova Friburgo, a Empresa Educacional Fluminense e a Fundação Getúlio Vargas. A Prefeitura entrou com 2 milhões de cruzeiros, uma subscrição realizada entre a população friburguense arrecadou 1 milhão de cruzeiros e foi feito um empréstimo junto à Caixa Econômica de 2 milhões e 500 mil cruzeiros. A Fundação Getúlio Vargas entrou somente com 500 mil cruzeiros. Diversas famílias friburguenses, a exemplo do Zeljaic, doaram terrenos no Parque da Cascata para ampliação de sua área. Simões Lopes idealizou um colégio nos moldes de Summerhill, na Inglaterra, e das High Schools norte-americanas, criando uma escola de excelência de formação de líderes para trabalhar em empresas públicas e privadas. Em 1950, tem início o ano letivo do Colégio ou Ginásio Nova Friburgo. Estudavam, na maior parte, jovens de famílias da elite de diversas partes do país em regime de internato e, por força de contrato, friburguenses bolsistas em regime de semi-internato. Com o ensino de excelência, foi pioneiro em tudo. Na década de 50, havia 40 atividades extra-classe que ocupavam o tempo livre dos internos, como o Clube Literário, Clube da Correspondência Internacional, Clube da Radiofusão, Clube de Artes Plásticas, Clube de Xadrez, Clube de Geografia, Clube de Línguas, Clube de Esporte, Clube de Tênis, Clube dos Escoteiros, Clube de Datilografia, Clube da Música, Clube da Fotografia, Clube de Astronomia, Clube de Aeromodelismo, Clube Agrícola, Clube Filatélico, Clube de Teatro, Clube de Ciências e o Cineclube. O Clube da Imprensa editou diversos jornais internos, a exemplo de A Natureza, Petit Courrier, em francês, A Pátria, Galo da Serra, A Flauta, Impulso e A Patada. A gente fazia as brincadeiras como qualquer jovem faz. Agora, era um tipo de brincadeira mais sadia, né? Não era vandalismo. Não era agressivo, não era agressivo. Era brincadeira de jovem, né? O mais que tem que contar dessas histórias dos alunos da fundação aqui na cidade, além dos pombos das galinhas no cinema. Ah, mas é umas coisas gostosas. Tem mais histórias aí? Eu uma vez viajei em excursão, excursão daqui para Viçosa. Nós fomos com um grupo daqui, fomos a Viçosa visitar a Faculdade de Agronomia. Então, à noite, o pessoal foi ao baile, eu também fui, né? Mas eu voltei mais cedo, deitei e dormi, né? Quando foi lá de madrugada, chegou um na minha cama. Demais. Eu falei, o que foi? Olha, eles queriam te acordar, eu não deixei não, viu? Não, eram garotos inteligentíssimos. Né? E dentro desse sistema, a coisa era uma coisa fantástica. Por exemplo, os filhos de Miguel Arraes, o computador, aquele menino computador, que era de Recife,
aquelas crianças abriam a boca para falar política, eram verdadeiras aulas, verdadeiras conferências de nacionalismo e de política. Eu conhecia muito. Conhecia profundamente. Eu aprendi, eu sempre falei, isso daqui é escola para professor. Porque o professor que tivesse talento, ele em 2 anos, ele amadurecia 5. Aprendia com Aprendia para 5 anos para dar aula em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Que ele estava preparado disciplinarmente, né? Amadurecido, viu? Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. Eu vi que vocês tinham cinema lá também, Tinha né? cinema imenso, Nós tínhamos, hoje se chama de supermercado, na época nós tínhamos um armazém, né? Armazém. Você comprava tudo que queria lá dentro. Ah, tinha um Quer dizer, armazenzinho. só anotava e depois descontava no Nós seu tínhamos salário. telefone de graça, Nós né? tínhamos você disse gás. professores. Nós tínhamos barbearia, nós tínhamos enfermaria com médico, com dentista. Eu vi lá também no Nós memorial. tínhamos, Maria Boa nós Morte. tínhamos o banco escolar, nós tínhamos a superintendência administrativa, tinha cantinas, quer dizer, você tinha uma estrutura. E toda a refeição também, Você né? tinha uma estrutura que fornecia ao aluno o almoço, o café da manhã, o almoço, por volta de 9 horas você tinha um lanche, depois você almoçava à tarde, você tinha lanche e voltava à noite, jantava e antes de dormir ainda tinha um lanche. E o colégio era privado? O colégio era privado. E era caro na época? Olha, Era caro o colégio? eu não sei Você tem se... como comparar assim? Porque hoje em na dia? verdade ali a gente tinha o bolsista, que era o pobre que não pagava, como eu fui, e você tinha elite, Filhos de né? ministros, Você tinha uma elite, filhos de você tinha milionários. alunos, pra você ter uma ideia, nessas descidas, que eu falava que a pessoa descia e ia para casa, Sim. tinha alunos que iam para os Estados Unidos e voltavam no domingo. Entendi. Entendeu? Você vê o poder Pagantes tinham aquisitivo. poder aquisitivo Porque alto. o que acontecia naquela época era o seguinte, o Brasil não tinha colégios de nome, a não ser o Pedro II, No Rio de Janeiro. e o Colégio Nova Friburgo. Somente Quer dizer, os nós não dois. tínhamos nas localidades, por exemplo, Castelo, lá no Ceará, vamos dizer, em qualquer outro estado, como tinha aluno do Amazonas, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, eu tinha colegas de todos os estados. Então, nesses estados não tinha colégios assim de nome. Então, o que a elite brasileira fazia? Eles traziam seus filhos e entregavam ao colégio, né? E sabia que seu filho ali ia ter uma educação de qualidade. E Edmar, Então ele não importava o quanto ele ia pagar. Entendi. Ele queria que o filho dele tivesse uma escola de qualidade. E ali começava desde que série até a formação? Ali nós tínhamos a escolinha que era específica para os filhos de professores, né? que fazia o papel da creche, da alfabetização. Tinha a escola, Só atendia a escola primária. administrativo. Atendia apenas a clientela dos professores e funcionários. Inicialmente, né? Mas se eu quisesse botar um inicialmente. filho no colégio, a partir de que idade? Aí, a partir daquela época, era dos 7 anos que começava a estudar o ginasial. Bem cedo. Mas O ginasial, naquela época, a partir dos 7 nós anos. tínhamos crianças de 6 e 7 anos, os filhos, o Miguelzinho, o Guelzinho Arraes, da TV Globo. Ele dos irmãos era o caçulinha, e ele era do admissão. Vinha a admissão tinha antes. aquela turma da admissão. Então vinha fazer a admissão, que aí ele entrava com 6 anos de idade, depois entrava para o ginasial com 7 anos de idade. E aí ia até o ensino segundo científico naquela época, até o final. Né? Certo. E o professor, assim, vocês estavam falando, vocês eram full time, também era um professor bem remunerado na época? Muito bem remunerado. Só vou te dar um exemplo. Eu, quando vim da aula, eu era professor efetivo no Espírito Santo, eu era bancário, a minha esposa era professora efetiva, nós tínhamos 3 cargos no Espírito Santo. Eu vim para cá, tinha uma casa para morar e ganhava um salário que era maior do que tudo isso lá. Quer dizer, você foi aluno, depois voltou e foi admitido, né? Eu me lembro, em pleno carnaval, eu recebi um convite que ia ter uma prova no Colégio Nova Friburgo e me colocaram, você quer fazer essa prova? Eu era casado de novo, né? Aí virei para a esposa e falei, você quer dar um passeio na Nova Friburgo? Ela falou, então vamos. Viemos para Nova Friburgo. Nos hospedamos aqui na cidade e eu fui para lá fazer a prova. Primeiro fiz uma prova escrita e aí marcaram com antecedência de 24 horas, quer dizer, amanhã você vai dar uma aula.
Isso. Falei, tá bom, dar aula para mim é mole, né? Vou dar uma aula. Mas não sabia eu que estava sendo preparado para mim, né? Quando eu chego na sala de aula, não tinha aluno. Estava sentado na primeira cadeira o professor Mauri, que era o diretor, e o professor Jaider, que era o coordenador. Falou, pode começar a sua aula. E eu, na hora, tremi um pouco, né? Matemática, né? Matemática. Na hora eu tremi um pouco, falei, mas seja lá o que Deus quiser, e fui. E entre um grupo de professores que estavam fazendo a prova, eu fui escolhido na época, né? Mas passava um perrengue para entrar lá, não era fácil não. E mesmo assim, eu entrei no primeiro ano como estagiário, passei o ano inteiro na condição de estagiário. Comumente eu estava dando aula de matemática e de repente a porta abria e entrava 2, 3 professores e sentava lá no fundo da sala. Imagina se a sua aula não tivesse sido preparada. Né? Aí, quer dizer, você continuava a sua aula, né? Você podia estar tremendo lá, né? Mas não tem que ir, né? Você já era avisado que isso ia acontecer. Então você já esperava, uma hora para outra acontecia. E aí assistia a sua aula toda, terminada a aula, eles me levavam para uma sala e aí orientava sobre a aula que eu dei. Aí eles diziam, olha, você podia ter feito dessa maneira. O quadro, você podia ter usado X tal, assim. O quadro tinha que ser dividido com giz colorido. Eles analisavam o seu quadro, viam o que estava certo, o que estava errado. Né? O seu comportamento junto ao aluno, tudo era analisado. Você imagina, é como um médico fazendo residência hoje. Naquela época, era um ano, eu vou dizer, um ano de residência. Eu até discuti isso muito quando estava à frente da educação no município. Eu sempre discutia que o professor brasileiro deveria ter um período de residência. Porque as faculdades elas não preparam para a prática. Elas preparam na teoria, mas na hora da prática você peca, você vai aprender apanhando o tempo inteiro. Né? E se você tivesse esse período de residência, que lá eles chamavam de estágio, você ali tinha todos os recursos possíveis. Inclusive você você preparava a sua aula, ensaiava a sua aula, junto com o chefe de disciplina. Quer dizer, ele te preparava, você dava aula, ensaiando com ele a aula que você ia dar no dia seguinte. E mesmo assim a sua aula era assistida e ainda tinha uma crítica em cima, né? Você imagina o quanto se aprendia durante um ano. Era bem seletivo mesmo. E você quer ver uma coisa? Nós recebíamos do Brasil inteiro e da América Latina também professores para fazer estágios. Até com doutorado, com mestrado e doutorado. Eles ficavam encantados com o sistema, o sistema didático nosso usado, junto com os alunos. Era uma coisa diferente, E nós éramos forçados a nos preparar para dar aula para esse povo. Justamente, entendeu? A gente dava aula para eles. Dirigido pelo professor Mário Castilho, o Clube de Teatro Amador era o que tinha o maior número de integrantes, conquistando vários prêmios nas turnês que participava em diversos municípios.